Olá, pessoal. Hoje eu vim trazer uma opinião sobre essa lavadora, tá? A Midea Touch. Ela tem 4 serviços, tá? Depois, função compras, secagem extra, tem a trava de segurança, de ar início, porque eu não entendi, né, o porquê disso. Enfim, eu acho que é para você, se for trabalhar, se for sair, você adia o início e quando você chegar a máquina vai ter terminado, ou enfim, tá? E cancelar, play pause e tal. Assim, eu pesquisei muito, né? Eu peguei essa porque ela é 8 serviços, função compras, achei interessante porque geralmente as máquinas de compras são as maiores, eu não tenho espaço, tá? Moro em apartamento, então espaço eu não tenho para ter uma lavadora de grandes proporções. Eu tinha uma Consul daquela antiga de 6 serviços. E aí resolvi partir para essa, tá? Eu vou fazer uma lavagem aqui para vocês dar uma conferida. Aqui eu tenho louça de massa. Fiz uma torta e tô colocando aqui umas louças bem suja de massa. A minha impressão dela não foi legal. Eu vou pôr para lavar aqui para depois vocês verem o resultado, tá? Mas as primeiras lavagens, inclusive essa daqui eu tô colocando para lavar novamente, porque ela tá visivelmente engordurada, porque eu empilhei, não empilhei assim, empilhei tipo igual tá essa daqui, em cima dos copos, aonde passa, né, a água, tá? E simplesmente ficou desse jeito aqui. Eu uso a opção Eco, tá? Eu vou utilizar a Eco hoje também para a gente ter uma noção. Por quê? Porque a Eco é a que a gente mais utiliza, né? Em louças mais ou menos assim. Não gostei do tempo de utilização dela, tá? Porque ela só tem a opção rápido, que é 30 minutos, não tem secagem, tá? Tem a. Deixa eu ligar aqui. A intensa, que também é praticamente umas 3 horas. A Eco, que é 170 minutos, se não me engano, aí já tem secagem, tá? E assim, é tudo ou 30 ou 170 minutos para cima, 170, 190. E a outra que eu tinha a opção 1h10, 1h30, tá? 2h30, né? O intermediário dia a dia era 2h30. Então, assim, não tô assim acostumada. A questão do consumo relacionado à antiga que eu tinha, eu achava que a nova seria mais econômica, mas me enganei, tá? Ela, em quilowatts, ela costuma consumir mais do que a minha antiguinha lá, a de 20 anos atrás, a Consul 6 serviços. E é isso, tá? Louça suja de massa, gordura. Essa bandeja aqui eu ia lavar na mão, mas vou colocar aqui, ó, tem um vestígiozinho de massa também, bastante gordura. E depois eu volto com vocês aí, falando mais e mostrando mais. Mudei de ideia, tá? Eu vou colocar o normal, que ele é praticamente o mesmo tempo do Eco, porém a água é mais quente, então gasta um pouquinho mais em quilowatts, tá? Eu vou colocar o normal. E vou dar início. Achei interessante fazer esse vídeo porque eu procurei sobre essa lava-louça e não consegui encontrar, tá? Desculpa aí, eu tô gravando do celular, então tá meio embaçado. Não tenho experiência com isso, tá? Mas eu gostaria de trazer para vocês porque realmente eu procurei e não encontrei falando sobre ela. Então, vocês podem tirar suas conclusões, mas a minha impressão não foi tão boa quanto. Até logo. Gente, já foi a pré-lavagem, tá? Aí ela trocou a água, só para vocês verem como que tá. Aí já tirou aí a massa, já tirou a parte grossa, ainda não abriu o compartimento de sabão. Não coloquei a forma porque ela ia atrapalhar a hélice, então deixei a forma para trás, que era só uma sujeirinha que dava para tirar na bucha.
Uma coisa extremamente negativa dela, tá? Que eu vou falar aqui, que eu procurei, como eu disse, não vi falar sobre ela, né? E vou falar aqui para vocês. Ela não tem contador nem indicador de programa. As outras que eu tive, né? Tinha lá, tá na lavagem, tá no enxágue, tá na hora da secagem. Então tinha um indicador luminoso falando lavagem, enxágue e secagem. Essa aqui simplesmente trabalha, tá? Eu sei da pré-lavagem, porque eu tô aqui na cozinha. Então eu ouvi ela trabalhando, soltando a água e enchendo novamente. Eu sei que foi a pré-lavagem. Caso contrário, eu não faria a menor ideia, tá? Nenhum tipo de contador de quanto tempo ou ela tá funcionando ou quanto tempo falta para ela finalizar a lavagem. Para alguns pode ser indiferente, mas para mim é um ponto extremamente negativo, tá? Se eu soubesse, se eu tivesse visto esse tipo de review sobre o produto, eu não teria comprado. Abri no meio do ciclo, tá, de lavagem, não sei dizer quanto tempo, né? Como eu disse, não tem indicador, mas outro ponto que eu não curti. Nunca fica vazio esse compartimento, tá? Eu não gosto de sabão tablete, eu sempre uso pó. E ele sempre fica com esse resquício aqui. Não é a primeira vez. Eu fiz um testezinho, parece que ela não tem um espaço suficiente para abrir aqui, ou enfim, né? Então, vai mais um aí para conta. O pessoal ela acabou de apitar, tá? Ela desliga sozinha, só que a gente tem que fazer esse trabalho aqui, né? De abrir, tá? Vamos ver como é que tá. Secagem normal, a gente sabe que os plásticos, né? Eles não ficam muito secos, tá? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo com a secagem extra, utilizando a secagem extra para plástico. Ó, esse aqui ficou bem legal, né? A secagem, talvez pelo sentido que ele tava, tá? Pingando, prato de plástico seco. Ó, razoável, tá? Esse aqui também, ó, pela posição dele, até que secou legal. Os copos, pra mim, não tá bem sequinho. Não sei se dá pra vocês verem aí. Aqui em cima ficou cheio, ó. Tanto que tinha o liquidificador, eu tirei também, tá? Um liquidificador, porque ele tava cheio de água em cima, tá? A tampa, até que ficou mais ou menos seca. Agora, uma parte que eu acho negativa nela. Ela tem essas hélices aqui, né? E elas derramam muita água, ó. Essa água aqui é do pratinho, né? O fundo do pratinho, ok. Mas ó, a hélice, só de você mexer, ela já pinga. Então, cuidado na hora de retirar as coisas, porque às vezes embaixo tá bem sequinho, aí você vai mexer. Então, sempre primeiro aqui em cima e depois lá embaixo. Eu fiz isso para vocês verem, tá? Como que é aí essa logística. Ficou tudo bem limpinho, né? Quanto à eficácia de limpeza, a gente não pode falar, eu particularmente não posso falar, tá? Só esses detalhezinhos mesmo. E aí eu vou falar pra vocês o tempo aqui, tá? Que eu não me agradou, né? No caso aqui, olha, a pré-lavagem é 15 minutos, tá? O rápido é 30 minutos. Do lado aqui tem o consumo de energia. O normal, esse barulho é da máquina, gente. 170 minutos. Isso no caso do 110, tá? Tem também o tempinho de 220. No caso, o intenso, 170 minutos também, tá? O que muda é os quilowatts, ó. Entre o rápido e o intenso, o rápido 1252 e o intenso 1351. Questão de consumo de energia, né? O eco tem um total também, olha,
de 190 minutos, tá? Ele ainda é mais do que o intenso e o normal, só que o consumo menor, ó, 916 quilowatts, né? E aqui o compras, tá? O compras eu vou deixar aqui, mas eu também já fiz, vou anexar aqui esse vídeo e fazer um só para vocês. Coloca essa na água sanitária e o tempo é de 40 minutos, tá? Pouquinho, ó, 167 quilowatts, porque não vai água quente, né? Então é isso, gente. Já falei para vocês aqui os meus negativos, né? Que eu não gostei. Realmente, esse tempo para mim aqui não foi legal. O positivo para mim é a função compras, tá? E é isso. São pouquíssimos programas, né? Como eu falei, são só... De lavagem são 4 programas, tá? Com exceção da pré-lavagem. A compras, se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo utilizando a secagem extra, eu ainda não utilizei, tá? A trava, se não quiser mexer, abrir e tal. E esse adiar início também, para mim, não faz sentido. Indicador de secante, indicador de falta de secante, falta de água, tá? E aí, se você quiser cancelar, pressiona, ou enfim, play e pausa. Então é isso, tá? Essa aqui é a preta, Midea Touch Plus 8 serviços. Compras, ó. Tem uma dica. Amarrei num tule, aquelas que soltam aquelas folhinhas que a máquina diz que não pode soltar, vai ficar aqui dentro. Então, bora higienizar. Coloquei água sanitária, tá? Agora vamos ligar. Função compras. E vou lá. Quando acabar, eu volto. Ela desligou. Tá. Desligou. Agora vamos ver como é que tá. As comprinhas. Como eu imaginava. Bem molhado. Porque não tem a função secar, né? Então, não tem o que fazer. Mas, cheirinho de novo, limpinho. Vou deixar aqui escorrer bastante. E aí depois eu vou guardar nos respectivos potinhos. E é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se eu ajudei alguém como eu gostaria de ter tido essa ajuda, pode deixar o like, por favor.